ele também parava, então, e travava o som e tal. Então, acredito que ele não tenha conseguido gravar nas outras ocasiões em virtude disso, né? Tá? Então, para vocês não acabarem perdendo, porque não são todos que estão assistindo a aula ao vivo, eu pedi para que ele viesse, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeiro, só esclarecer um ponto importante aí para vocês. Embora eu já tenha falado isso antes, eu vou repetir, tá? Essa informação. Por que que eu tenho preferência por abordar temas que já tenham sido cobrados pelas provas grandes, pelas provas oficiais maiores? Justamente em virtude não do tema em si, porque a gente sabe que dificilmente esses temas serão repetidos, mas das coletâneas. Então, da qualidade, da profundidade que as coletâneas nos oferecem. Eu sei que entre vocês sempre tem aquele que busca por serviços de internet, de cursos online ou mesmo presenciais, que oferecem, né, temas que estejam relacionados aí com aquilo que tem ocorrido nas últimas semanas, que tem virado notícia e tudo mais. Por que que eu não gosto, então, desse tipo de abordagem? Justamente em virtude das coletâneas, tá? Não tem muito a ver com essa questão do tema em si, mas da produção da coletânea. Por quê? Senão fica difícil da gente atribuir um critério justo de correção, quando a coletânea é muito rasinha, sabe? É muito mal elaborada. Ou então, não que seja mal elaborada, deixa eu colocar melhor as palavras, quando as coletâneas não traduzem de fato a ideologia das provas oficiais que vocês possam prestar, tá? Ah, isso quer dizer que a gente não possa, de repente, pegar um ou outro tema que não tenha sido cobrado em lugar nenhum? Pode, sem dúvida que a gente pode fazer isso, né? Mas a questão é que, para efeitos de correção, eu sempre prefiro justamente me basear em propostas que já tenham sido cobradas. Até porque, para vocês saberem exatamente aquilo que pode aparecer, tá? Como cara de coletânea. Isso é importante. Essa é uma proposta que foi cobrada pela redação da Unesp de 2016. Olhem que legal, porque embora seja um tema que ainda é atual, é um tema que já tem um certo tempo aí, né, na nossa linha cronológica. Então, de novo, não que a gente esteja querendo adivinhar temas, até porque isso é impossível, já falei várias vezes para vocês, vou repetir isso também, né? Quem tenta adivinhar temas acaba quebrando a cara todos os anos, seja pelos vestibulares ou pela prova do Enem. Então, a nossa tentativa não é essa. A nossa tentativa é justamente a gente se adequar à linguagem real das provas. Por isso que eu vou sempre alternando. Vocês já fizeram uma de FUVEST, que eu atribuí o critério de correção deles, já fizeram de Enem, que eu também atribuí critério de correção deles, e agora nós faremos da Unesp para a gente ter essa atribuição também, tá bom? Claro que a gente vai discutir primeiro, claro que a gente vai fazer várias abordagens juntos, para depois eu fazer a proposta da atividade da mesma maneira que eu fiz antes, lá pelo Google Class também, tá bom? Muito bem. Por que que esse assunto veio à tona? Na lista com a qual a gente vai trabalhar, então, na semana que vem, a respeito lá das regras de uso da vírgula, a gente vai, quando pegar a lista, verificar que tem uma questão, que é a questão número 7, que traz um texto, inclusive, bastante longo, que faz uma reflexão a respeito do tsunami ocorrido em 2004, lá na Tailândia. E discutindo um pouquinho sobre esse texto, a discussão não tinha nada a ver com a questão, mas discutindo um pouquinho sobre esse texto com o pessoal da manhã, veio à tona, então, essa proposta na minha cabeça, né? Porque é algo bem interessante da gente explorar, da gente abordar. Então, por isso que eu tive, né, a ideia de trabalhar com esse tema agora, tá bom? Então, estamos com a proposta em mãos. A proposta da Unesp é diferente da do Enem, porque o tema está lá no rodapé da página, então a gente vai ler primeiro o tema para depois a gente falar lá dos trechinhos todos da coletânea e fazer as abordagens lá possíveis, tá? Então a gente tem aí, ó, publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização.
Olhem aí, quando a proposta é formulada a partir de uma pergunta, já falei isso também, vou repetir. A gente tem a nossa vida extremamente facilitada, porque você não precisa ficar adivinhando a respeito do que você precisa falar. Tá aí, né? De forma bem clara. E facilita muito também, porque a proposta é clara no sentido de que você tem que adotar uma ou outra possibilidade aí de opinião, de formulação de opinião. O que significa isso? É uma pergunta, você precisa responder de maneira clara. Não esqueçam do propósito da dissertação, que é o do convencimento do nosso leitor. Então, eu não posso ficar em cima do muro. O que significa isso mesmo? Eu não posso ficar naquela indefinição. Eu não sei se eu falo se é a banalização ou se é uma forma de sensibilização. Não façam isso. Porque se você ficar numa indefinição, você abre espaço, então, para o seu interlocutor, que é o leitor da sua redação, de contra-argumentar com você, tá? Este é um problema, tudo bem? Então, primeira coisa é, eu nunca parei para pensar sobre isso daí, eu nem sei do que nós vamos falar. Não tem problema, a gente vai observar juntos, né? A gente vai fazer essa leitura juntos, como se a gente estivesse numa situação real de prova. Peguei lá junto com vocês a proposta e também nunca tinha parado para pensar sobre tudo isso. Nós vamos então formular as nossas ideias, a nossa linha de raciocínio juntos, tá? Isso é fundamental. Outra questão importantíssima que a gente não pode deixar de lado, de jeito algum, é o fato de que você então vai definir a sua posição. E essa sua posição não necessariamente é a sua posição real na sua vida. Por quê? Porque tudo vai depender do quanto a coletânea te facilita a vida ou não, ok? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a coletânea toda esteja me direcionando para o fato de que a publicação das imagens trágicas promovam a banalização do sofrimento. Só que a minha opinião pessoal seja justamente o contrário. Eu acho que é uma forma de sensibilizar. Eu vou ficar criando uma super dificuldade para a minha própria vida na hora do vestibular? Não. A ideia aqui das bancas todas não é saber a tua opinião de verdade. Ninguém está interessado em saber no que você pensa. Nós estamos, na verdade, querendo avaliar, né, as bancas avaliadoras, o quanto flexível e o quanto é o seu poder de adaptação diante de uma situação delicada qualquer. Por quê? Porque a vida, de uma forma geral, vai cobrar isso da gente. Então, a sua opinião verdadeira, né, real, você guarda para você. Ninguém quer saber, ok? A gente quer saber só como você se vira com essas informações que estão aí. Ou seja, é como se a gente quisesse fazer uma comparação com uma situação culinária, é como se tivessem nos dado ingredientes completamente desconexos entre si e querem avaliar o quanto a gente é bom na cozinha a ponto de pegar esses ingredientes que aparentemente não tem nada a ver e transformar isso num belíssimo prato, uma belíssima refeição. A ideia é essa. Mesmo que de repente você não goste de nenhum daqueles ingredientes que foram colocados à sua disposição. Não é do meu gosto pessoal. Aqui com esses ingredientes eu só vou conseguir fazer um risoto de pera e gorgonzola e um salmão com... Como que chama aquilo? Esqueci o nome. Com alcaparras. Eu odeio salmão, odeio alcaparra, odeio risoto, odeio pera. Não vou fazer nada. Não, é justamente o contrário. É mesmo você odiando, mesmo você não concordando com nada daquilo, você vai pegar aqueles ingredientes e vai fazer daquilo uma super refeição. A ideia da redação é essa no vestibular. Não fique inventando moda. Não é, ninguém quer saber a tua opinião. De novo, parece ofensivo isso que eu estou falando, mas a tua opinião de verdade, na vida real, você guarda para você. Você tem que buscar aquilo que é mais fácil de você produzir na hora do vestibular. Por que mesmo? Porque o vestibular já é difícil pra cacete, vai estar esse calor horroroso no dia que vocês estiverem fazendo a prova. Se Deus quiser, vai ter um ventilador funcionando na sala em que vocês farão a prova. Então tá tudo já contra você.
não seja mais um contra você mesmo, tá? Nesse processo. Então, qual vai ser o nosso trabalho? Pesquisar, então, dentro da coletânea, qual é o caminho mais fácil, qual é aquele em que eu vou encontrar menor resistência para defesa aí, de opinião, para sustentação da minha argumentação, tá bom? Tudo bem? Estou falando que nem uma metralhadora, mas é em virtude aí do pouco tempo que nós temos à nossa frente, tá? Se vocês quiserem participar, é importante que vocês participem e aí vocês podem ou abrir o microfone ou então digitar aí no chatzinho, tá bom? Vamos lá, vamos juntos então. Vou pegar as imagens aí, acho que para todo mundo tá conseguindo visualizar bem, né? As imagens, no primeiro momento, vocês vão observar, elas não vão nos ajudar muito aí na compreensão, no primeiro momento, tá? A respeito daquilo que a gente está tentando definir. Se essas imagens vão promover, então, a banalização do sofrimento ou se vão promover a sensibilização, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai observar essas imagens e vai digerindo as imagens aos poucos de acordo com as leituras que nós fizemos, tá? Não esqueçam que as imagens são textos também, só que textos compostos pela linguagem não verbal, tá? As 3 imagens são amplamente conhecidas, né, do mundo todo, porque foram amplamente divulgadas, e o que mais choca pela reunião aí, né, dessas 3 imagens, é justamente o distanciamento cronológico mesmo entre elas. E em contrapartida, a perpetuação das imagens, apesar desse distanciamento cronológico, né? Por quê? A gente tem nas 3 imagens um contexto de guerra e nas 3 imagens criança sofrendo, né? Sofrimento, então, aplicado aí, né? Até como punição, eu diria, para as crianças. Então, a primeira imagem, aquela imagem que rodou o mundo, muito famosa, de uma criança, né? De uma menina vietnamita. Eles foram atingidos, então, né, por napalm, e ela está fugindo lá da aldeia bombardeada. E o que mais choca na foto é justamente o fato dela estar completamente nua, sozinha, né, no meio da rua, e a expressão dela, facial, uma expressão de desespero, né, absoluto. Ao fundo, existem 2 crianças também, mas elas estão juntas, porque estão de mãos dadas, e estão vestidas. E a expressão facial delas não é tanto de terror e de pânico, de desespero, quanto dessa menina que está à frente aí, né, na cena. Então, é uma imagem que choca mesmo. A segunda também, extremamente chocante, porque a gente tem aí uma menininha sudanesa, em região assolada pela fome, e ela é observada então por um abutre. E aí a gente consegue perceber a desproporção que existe, né, entre a cabeça da menininha, o tórax dela e o tamanho, né, disso tudo em relação aos membros inferiores e superiores. Ela está no estado de subnutrição tão grave que com certeza ela não consegue nem se sustentar em pé mais, até porque justamente em virtude dessa falta de proporção, né, corporal, ela nem teria equilíbrio, o centro de massa dela está totalmente deslocado, né, ela nem teria equilíbrio realmente para ficar em pé, para se sustentar. E lá ao fundo a gente tem justamente a visão do abutre, como se ele estivesse esperando, né, ela não ter vida mais para ele poder se alimentar. Essa imagem já causou muita discussão polêmica, porque inclusive há uma outra perspectiva dessa foto em que a gente consegue observar que na verdade o abutre não está ali esperando por ela, né? Essa é uma interpretação que a gente pode fazer, na verdade, a partir disso, dessa visão. Não que isso minimize de alguma maneira isso que a gente está vendo, de forma alguma, mas só para a gente também não ficar com essa sensação tão difícil, né? Tão ruim. Isso é importante também, tá?
Então, a gente tem que levar em consideração essa visão do outro também. E por último, a gente tem lá a imagem mais recente. Então, vejam, a gente falou de uma primeira imagem que foi compartilhada na década de 70, a segunda na década de 90 e agora a terceira em 2015, que também não é tão recente assim, considerando que a gente está praticamente em 2021, mas quando a gente compara com as outras duas, ela é mais atual. E a gente tem lá o menininho sírio, que foi encontrado morto numa praia após o naufrágio, então, do barco em que ele estava, né, com demais refugiados. Então, as três situações aí, de novo, são situações de contexto de guerra, são situações de crianças que foram atingidas por essas más ações, né, humanas. Isso é importante. Então, vão digerindo aí essas informações enquanto a gente vai lendo o primeiro trechinho aí, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar alguma opinião? Acrescentar alguma coisa? Sim ou não? Numa aula como essa de redação, seria importante que vocês debatessem, né? Que vocês discutissem, para a gente poder fazer do espaço um espaço bem bacana aí para vocês. Ninguém, pessoal? Nenhuma contribuição, gente? Vocês estão aí ainda? Vocês estão me ouvindo? Como é que tá a coisa toda aí? Já derreteram? Viraram patê, purê? Estão aí? Mas estão de corpo presente, só a cabeça também tá aí. Ninguém quer contribuir com nada? Então vamos lá, ó. A gente vai ler o primeiro trechinho para ver se vocês são iluminados aí por ideias, tá? Por questões que sejam importantes aí para vocês. Olhem só. Tá, vamos lá. André, a alma foi embora. Ah, mas se a alma foi embora, tudo bem, né? Porque a cabeça tá aí ainda. Então vamos lá, ó. Essa é uma discussão importante, Theo. Guarda essa discussão aí, tá? Para você um pouquinho, tá bom? Daqui a pouco a gente traz aqui. Tá vendo como se eu ficar espetando, cutucando vocês, as coisas aparecem? Vamos lá. Só guarda um pouquinho, Theo, pra gente só poder digerir um pouquinho mais, tá? As informações, só para facilitar a nossa vida. Então vamos lá, ó. Texto 1. Um dos traços característicos da vida moderna é oferecer inúmeras oportunidades de vermos à distância, por meio de fotos e vídeos, horrores que acontecem no mundo inteiro. Mas o que a representação da crueldade provoca em nós? Nossa percepção do sofrimento humano terá sido desgastada pelo bombardeio diário dessas imagens? Qual o sentido de se exibir essas fotos? Para despertar indignação? Para nos sentirmos mal, ou seja, para consternar e entristecer? Será mesmo necessário olhar para essas fotos? Tornamo-nos melhores por ver essas imagens? Será que elas, de fato, nos ensinam alguma coisa? Muitos críticos argumentam que, em um mundo saturado de imagens, aquelas que deveriam ser importantes para nós têm seu efeito reduzido. Tornamo-nos insensíveis, inundados por imagens que, no passado, nos chocavam e causavam indignação. Estamos perdendo a capacidade de nos sensibilizar. No fim, tais imagens apenas nos tornam um pouco menos capazes de sentir, de ter nossa consciência instigada. Então, olha só,
esse primeiro texto já revela um posicionamento bastante oposto, né, em relação aí à publicação dessas imagens que sejam mais trágicas. Por quê? A defesa aí da opinião é a de que esse tipo de publicação, então, faz com que a gente fique, na verdade, cada vez menos sensível, né? E de maneira, inclusive, que a gente nem liga mais, banaliza mesmo tudo isso, né? Então, se a gente quiser estabelecer aí um comparativo com alguma outra possibilidade, claro que o que eu vou falar agora não poderia ser utilizado para essa discussão, porque nós estaríamos fugindo do recorte temático. Mas só para exemplificar, vocês com certeza viram imagens das nossas praias aqui do estado de São Paulo, depois que aquele bando de gente foi embora, depois do feriado prolongado, né? Quais imagens são essas a que eu estou me referindo? Às quais eu estou me referindo? O que tem nessas imagens? Lixo, exatamente. Brandon, olha que legal não, né? Entre aspas. Olha que interessante. Essas imagens parecem ser sempre as mesmas imagens, inclusive fazendo com que a gente possa até refletir no seguinte sentido: nossa, se as revistas, os sites, os jornais nem quisessem comprar novas fotos, né, pagar por essas novas fotos, nem precisaria, porque parece que a gente está vendo as mesmas fotos ano após ano, ou melhor dizendo, temporada após temporada, né? Porque essas mesmas fotos com essas mesmas caras a gente viu no carnaval sendo divulgadas, a gente viu na virada do ano e a gente teria visto em qualquer outro feriado prolongado se nós não tivéssemos tido essa questão aí da pandemia. Tivéssemos tido, não. Nós estamos em meio à pandemia ainda e o povo estava lá, né? Na praia. E, para piorar, causando todo aquele lixo que a gente viu nas imagens. Então, vejam, a gente poderia relacionar da seguinte maneira, não falando do lixo em si, né? Mas do fato de que, justamente por nós sermos expostos sempre, aparentemente, às mesmas imagens, às mesmas situações, a gente realmente vai ficando com a sensação de que, é só mais um, né? Para que eu vou ter a minha consciência despertada, a minha atenção despertada para isso daí, se eu sempre vejo esse tipo de situação, né, sendo representada, sendo trazida para mim? Para a gente pensar em questões trágicas, né, de tragédia mesmo, inclusive, agora sim, né, o que eu vou falar pode ser utilizado como argumentação. A gente tem também a mídia, de uma forma geral, lucrando, né, com a divulgação de tais imagens. Por exemplo, no ano passado, no início do ano passado, na ocasião lá do rompimento da barragem de Brumadinho, vocês devem ter assistido a uma série interminável de programas que exploraram aquela situação. De diferentes canais, inclusive, em diferentes horários, diferentes realidades, sempre abordando aquilo, sempre explorando as mesmas imagens o tempo todo. De maneira que, num determinado momento, eu diria até que não só a banalização do sofrimento, essa superexposição das imagens causa, mas também até um sentimento meio de revolta com aquilo, de contrário àquilo. Como se apenas aquelas pessoas estivessem sofrendo e não a totalidade dos brasileiros sofrendo de outras coisas, né? A ponto das pessoas terem até raiva da situação, justamente por terem sido expostas até o limite àquilo, de diferentes formas possíveis, né? Como eu falei, a mídia de uma forma geral. Por quê? Porque isso dá audiência. Isso que é ruim também, né? Porque se a gente parar para pensar, nossa, mas como é que algumas pessoas realmente perdem a paciência disso aí e outras, por sua vez, realmente dão audiência para isso? Porque, vejam, no início, quando a gente não tem tanta informação assim a respeito do que quer que seja, a gente busca mesmo por essa informação. Especialmente se for algo trágico, porque essa questão da morbidez
também é algo meio que inerente, né, à condição humana. Tudo aquilo que é grotesco, que nos causa choque, espanto, de alguma maneira, desperta a nossa atenção, chama a nossa atenção, aguça a nossa curiosidade. E a gente quer saber. Então, esses programas, inicialmente, realmente eles atraem uma audiência muito grande. E vocês sabem que a lei de mercado é justamente essa, né? Uma vez que alguém tem achado um nicho de mercado, todo mundo quer explorar isso aí. Só que aí, pela repetição, eles acabam justamente produzindo o efeito contrário, que é aquilo que eu comentei agora há pouco, das pessoas ficarem com raiva até daquilo. Isso ocorreu em diversas oportunidades recentes, mais atuais, aí que a gente possa utilizar como exemplo dessa superexposição dessas imagens, realmente acabar não só tirando a sensibilidade das pessoas, como também fazendo com que elas se comportem de maneira contrária àquilo, justamente pelo excesso, pela repetição, né? Isso, exatamente, Nanda, é a mesma situação, como se a gente tivesse essa questão do consumo, né, sendo despertado, explorado mesmo, né, porque a pessoa que faz isso, de supostamente querer ajudar, mas de ficar fazendo vídeo ou tirando foto a partir disso, é justamente o tipo de pessoa que quer vender a sua própria imagem. Então, é uma forma de consumo que ela está explorando, né? Que ela está tentando ali incentivar, não o consumo de um produto propriamente dito, mas da sua própria imagem, o que é pior ainda, na minha opinião. Mas, enfim, é a mesma situação aí, da gente lucrar com a desgraça alheia. É exatamente isso, ok? Então, essa é uma possibilidade de a gente abordar exatamente o que está escrito no texto 1. De novo, para vocês que sempre têm dúvidas, como que eu vou fazer para falar exatamente tudo que está dentro da coletânea, mas sem simplesmente reescrever o que está na coletânea? Então, primeira dica é exatamente isso que a gente está fazendo aí. Nós estamos dizendo exatamente o que está escrito aí no primeiro texto. Porém, nós estamos falando de uma outra forma. A gente não está apenas reescrevendo o que está aí, a gente está aprofundando, ok? Então, nós estamos dizendo que a divulgação dessas imagens, que são justamente uma forma de informar também a partir de situações trágicas, leva à superexposição dessas imagens, à superexploração dessas imagens, porque a mídia, de uma forma geral, lucra com isso. E o problema dessa superexploração é justamente o de causar um impacto negativo nas pessoas que são superexpostas a essas imagens, inclusive podendo fazer com que as pessoas se revoltem com aquela situação. Então, além delas não estarem sensibilizadas para aquilo, elas ainda têm raiva daquilo, elas ainda se opõem àquilo. Isso é importante, ok? A gente foi além do que está escrito, mas nos mantivemos aí na mesma linha de raciocínio. Tudo bem? Texto 2, vamos lá. Quantas imagens de crianças mortas você precisa ver antes de entender que matar crianças é errado? Eu pergunto isso porque as mídias sociais estão inundadas com o sangue de inocentes. Em algum momento, as mídias terão de pensar cuidadosamente sobre a decisão de publicar imagens como essas. No momento, há no Twitter, particularmente, incontáveis fotos de crianças mortas. Tais fotos são tweetadas e retweetadas para expressar o horror do que está acontecendo em várias partes do mundo. Isto é obsceno. Nenhuma dessas imagens me persuadiu a pensar diferentemente do modo como eu já pensava. Eu não preciso ver mais imagens de crianças mortas para querer um acordo político. Eu não preciso que você as tweete para me mostrar que você se importa.
Um pequeno cadáver não é um símbolo de consumo público. Olhem só, de novo, mais um trechinho aí que se coloca de maneira oposta a essa questão aí da exploração, né? Dessas imagens trágicas, principalmente em relação às crianças. Isso é importante. Então vamos parar para pensar nisso daí, né? Olhem o que eu falei para o pessoal da manhã hoje. Vocês, com certeza, já ouviram falar no caso daquela menininha que foi assassinada pelo pai e pela madrasta, a Isabela Nardoni. Lembram disso? Possivelmente vocês eram muito pequenos quando isso ocorreu, mas foi um caso de muita repercussão, né? Claro que a imagem da menina morta, obviamente, não foi divulgada, né? Graças ao bom Jesus. Porém, houve uma super exploração dessa história. E aí a gente chega num ponto muito tênue aí, né? Numa linha muito tênue para a gente considerar. Por quê? Primeiro, essa exploração foi consentida, entre aspas, pela própria mãe da menina. Eu me lembro, assim, de forma muito nítida, do quanto a mãe estava extremamente passada. Eu diria até, diria não, digo, né, que ela não tinha condições alguma de decidir, de fato, né, de maneira consciente, se ela realmente deveria dar aquelas entrevistas todas que ela deu, participar de todos os programas que ela participou na época, porque foi na sequência mesmo do ocorrido, né? Então, por exemplo, o Fantástico, que adora, né, esse tipo de sensacionalismo. A gente brinca muito com a história lá do Balanço Geral, mas o Fantástico é uma versão atenuada do Balanço Geral. Porque toda vez que uma merda acontece, eles exploram aquilo até o talo, né? A ponto, inclusive, de manipular a opinião pública a partir daquilo que eles expõem lá, né? Claro que aquilo, inclusive, é de acordo com a linha que a Globo pretende defender. Todos os canais de televisão fazem isso, não há dúvida. Mas é que eu menciono, né, muito a Globo, ou as pessoas mencionam muito a Globo, porque, por exemplo, as pessoas da minha geração cresceram, eu diria até que foram educadas por esse canal, né? As pessoas da geração de vocês já não, porque vocês nasceram num mundo completamente diferente, proposto pela internet. Mas a minha geração não. A gente, né, só soube que iria existir internet quando eu tinha a idade de vocês já, praticamente, né, que vocês têm hoje. Então vejam, a gente passou por essa lavagem cerebral mesmo da TV. Não tem como, né, a gente falar que não. E aí, alguns desses programas, então, se perpetuaram, como, por exemplo, justamente o Fantástico, né? Então, dava para perceber ali claramente que ela não tinha mesmo a menor condição. Eu acredito que se tivesse acontecido hoje, ela não teria feito nada do que ela fez, né? Mas ela não teria a menor condição mesmo de avaliar, isso aqui é bom, não é, essa superexposição e tal. E o negócio foi tão grave, não sei se vocês viram, se vocês lembram, que eles fizeram a reconstituição das cenas, né, do crime, e com o próprio casal, com o Alexandre Nardoni e a esposa dele, né, na época, que era madrasta, que eu não lembro o nome dela, mas não lembro. Tentei lembrar de manhã, não lembro mais. E fizeram toda a constituição, eles foram entrevistados, eles contaram, né, claro, a versão deles, do que tinha ocorrido e tudo mais. Então, assim, esse tipo de superexposição, de você ligar a TV em qualquer horário, em todos os programas estar falando da mesma história, vai fazer justamente com que as pessoas adquiram até ranço daquilo, e mais ainda, que a gente possa pensar assim, poxa, será que então, né, que é a minha reflexão aqui, será que a mãe da Isabela realmente gostaria de ter passado por tudo aquilo? Porque, porra, era a filha dela, né, pequena, era a filhinha dela, e ter toda aquela situação exposta, virou um mercado de consumo, né, um produto de consumo a partir disso,
trouxe lucro, né, para os canais que exploraram a ideia, a coisa toda. Então, se a gente parar para pensar e a gente se colocar no lugar das famílias, né, das vítimas envolvidas, há justamente essa possibilidade de pensar, poxa, se talvez fosse uma pessoa querida minha, eu não gostaria de ter as imagens delas lá divulgadas, né? É, exatamente, André, exatamente isso. Nessa terra de gigantes trocam vidas por diamantes, exatamente. E aí, se a gente parar para pensar naquelas 3 crianças lá, por isso que eu falei para a gente ir digerindo essas imagens aos poucos. Embora essas imagens sejam muito conhecidas, né, tenham rodado o mundo inteiro, como eu falei, imagine então que de repente você é irmã, você é mãe, você é pai, você é avó de uma dessas 3 crianças. Você estaria feliz com essas imagens rodando o mundo da forma como elas rodam até hoje? Porque, inclusive, estando na internet, não tem mais como parar, né, esse processo. Também é algo para ser revisto, porque imaginem, né, porque a gente poderia pensar assim, nossa, Dé, mas olha só, é importante que a gente compartilhe a informação no mundo, porque a informação poderia ser justamente a possibilidade de parar esses processos todos, né? Poderia ser a possibilidade de interrupção de processos negativos. Então, foi muito importante que esse fotógrafo tenha estado no lugar certo, na hora certa e tirado foto dessas 3 crianças aí, né? Lá no Vietnã, da década de 70. Talvez a gente pudesse pensar assim, mas em contrapartida, olha a contra-argumentação que a gente poderia produzir. Espera aí, eu até poderia levar em consideração que lá na década de 70 ou na década de 90, realmente os registros fotográficos ou cinematográficos fossem muito importantes. Por quê? Porque a gente não tinha à nossa disposição essa ferramenta poderosa que é a internet. Então, nós aqui no Brasil, não fosse por uma foto como essa, tirada lá no Vietnã, a gente talvez não tivesse tido a dimensão do que tenha sido para os vietnamitas a guerra do Vietnã, né? Assim como para nós aqui no Brasil, nós não tivéssemos tido a dimensão do que os sudaneses estavam passando nessa época, né? Justamente em virtude de conflitos internos, de guerra civil. O continente africano, de uma forma geral, é um continente que vive em conflito consigo mesmo, né? Esse é um problema. E o que gera, claro, desorganização política, econômica, social e gera esse contexto aí de fome, né? E de morte. Mas o fato é que, se a gente não tivesse, então, esse fotógrafo no momento certo para registrar essa imagem aí e fazer com que essa imagem rodasse o mundo, talvez a gente também não tivesse a dimensão exata do que estivesse ocorrendo, né? Então a gente talvez poderia utilizar isso como argumentação. Porém, nos anos 2000, então, com o advento da internet, especialmente agora no século 21, a gente não precisa mais desse tipo, né, de registro sendo super explorado, justamente porque a gente já tem registros anteriores, justamente porque a gente já tem ideia exata da proporção de destruição que o ser humano causa para si mesmo. Talvez a gente não precisasse ficar alimentando essa nossa visão o tempo todo, a ponto, inclusive, da gente nem sentir mais nada quando a gente olha. Eu não sei vocês, mas talvez por a gente ter visto tanto essa imagem desse menininho, a sensibilidade foi embora mesmo, sabe assim? De parecer, inclusive do jeitinho que ele tá, ele, olha que horrível que eu vou falar, mas ele parece um boneco. Ele nem parece humano, né? Justamente porque o tratamento dado nem é humano, né? Não só para ele, mas para todos os outros contextos aí também. Concorda? Então, a gente tem que ir digerindo de novo e a gente chega lá no ponto que o Theo abordou.
Os fotógrafos, então, aí, de cada uma das situações e de tantas outras situações igualmente trágicas, poderiam ter feito alguma coisa para interromper esse processo, né? Para mudar essa história. Então, quem é favorável à publicação dessas imagens diria que sim, né? Ele fez alguma coisa, ele registrou. Ele justamente, eles, né? Justamente cumpriram com a função deles, que era de trazer a informação para o mundo. E há, para quem sustente a opinião de que isso daí banaliza o sofrimento, que eles também lucraram com isso, porque afinal de contas, eles venderam essas imagens, né? E essas imagens então rodaram o mundo. Então eles poderiam ter feito qualquer outra coisa que não tivesse simplesmente feito o registro. Então existem maneiras da gente abordar diferentes essa mesma situação, só que existe uma forma da gente usar a nossa cabeça, né, para isso. Ou seja, se a gente pensar então na impossibilidade de informação e de realmente fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo, essas fotografias da década de 70, da década de 90, são completamente justificáveis. Mas a do menino Círio lá em 2015 já não, se a gente utilizar essa linha de argumentação. Porque a partir, então, de novo, dessa facilidade da internet, a gente não precisaria estar explorando imagens assim, né? Tem uma outra questão relacionada com a internet. Lá na década de 70 e na década de 90, essas imagens que foram registradas, então, através dessas lentes, desses fotógrafos, foram publicadas por grandes mídias e replicadas por grandes mídias. A grande massa populacional do mundo inteiro reagiu a tudo isso de maneira passiva. Por quê? Porque a gente não tinha como compartilhar a imagem, não é? A gente só viu em algum lugar, na TV, talvez, em alguma mídia impressa, talvez, né? A gente possa ter visto, em algum livro didático, talvez, a gente possa ter visto, mas a gente não foi responsável pela disseminação dessas imagens. Então, a nossa responsabilidade com a superexploração da imagem dessas crianças é muito menor, né? Porque a gente foi só espectador. Lá, desculpa, no caso dos refugiados sírios, como o próprio texto 2 aí, as imagens começaram a inundar o Twitter. Ou seja, nós passamos a ter uma contribuição extremamente ativa nesse processo de superexploração. E pior, sem ganhar nada com isso. Porque olha o que o André falou, pelo menos os caras que estão trocando vidas por diamantes o fazem por uma justificativa de sobrevivência, né? Porque o lucro está dentro dessa história do capital, do capitalismo, nosso próprio sistema. Mas o cara que faz por bel prazer, por morbidez, esse aí realmente está danado ao inferno, né? Queimar no mármore do inferno, concorda? Porque é uma coisa o repórter fotográfico que recebe um salário ou que recebe por fotografia, que ele infelizmente tem que fazer, e se ele não fizer, ele não tem o que comer. Assim como as próprias mídias, que empregam uma quantidade enorme de pessoas. Afinal de contas, os jornais, as revistas, os canais de televisão são responsáveis também por vidas que estão ali. E outra coisa é você, um cidadão comum que não emprega ninguém, que não vai ganhar absolutamente nada com isso, receber uma imagem num grupo qualquer de WhatsApp, de Twitter, de Instagram, sei lá de qual rede social, e você compartilhar isso, né? Você disseminar isso. Então é mais grave ainda. Então também é algo que a gente pudesse trazer aí para a nossa argumentação. Nós estaríamos falando exatamente aquilo que o texto 2 fala, mas não só o que o texto 2 fala. Então a gente não está reescrevendo, a gente está aprofundando a discussão através disso daí, dessa visão. Sim, não, talvez. Estou aguardando que vocês se manifestem
porque eu estou há praticamente 1 hora falando sozinha, e aí deve estar chato pra caceta, né? Botar tudo isso. Olha só o que a Cris falou. Lá no hospital é a mesma coisa. Parece que em algum momento perdemos essa sensibilidade, a empatia. Porém, temos que voltar a lembrar que cada um é cada um, com suas dores e histórias, porque se isso não ocorrer, tratamos todos como se a dor fosse algo normal. Exatamente. Mas de tanto vemos isso, vamos acostumando. Eu acho, inclusive, Cris, que isso é justamente o que ocorre com os médicos, né? Porque dizem tanto para eles que eles precisam perder a sensibilidade, que eles de fato acabam perdendo. De maneira que a gente vira uma coisa só, né, para eles. Muitos deles acabam nos tratando como coisas, sim, né? A gente perde a nossa totalidade para eles, perde justamente isso aí que você está dizendo agora. A nossa história, cada um de nós, né, tem todo um contexto, um cenário em que a gente está inserido. E cada um tem a sua própria dor, né? Por mais que você de repente fale, ah, mas tal sintoma é um sintoma tão tonto. Gente, não existe isso. Cada organismo é um organismo, cada sentimento é um sentimento, né? Cada realidade é uma realidade. Você pode ver isso na sua própria casa. Se você tem irmãos, vejam, vocês nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, se isso tiver ocorrido, né? Vocês foram criados pelas mesmas pessoas. Vocês participaram dos mesmos eventos, a partir do momento, claro, que vocês coexistiram. E vocês são pessoas absurdamente diferentes. E que, inclusive, quando vocês começam a contar histórias da infância de vocês, vocês têm a nítida impressão de que vocês viveram em casas diferentes. Isso já deve ter acontecido, né, com vocês? De vocês terem uma determinada lembrança de algum evento passado e seu irmão e sua irmã terem uma lembrança completamente diferente em relação ao mesmo evento. Isso prova pra gente justamente isso que a Cris está falando, né? Cada um de nós tem a sua própria realidade, a sua individualidade, a sua sensação, né, em relação a tudo. Então, isso, né, tá muito intimamente ligado com essa questão aí dessa divulgação de imagens que possam gerar, justamente, porque de repente para uma pessoa olhar uma imagem trágica realmente causa revolta, no sentido de que, nossa, isso nunca mais pode acontecer, quanto também pode gerar revolta no sentido de que, ah, então só ele que sofre agora também, né? Todo o sofrimento do resto da humanidade pode ser desconsiderado. Ou simplesmente, nossa, vou fechar meus olhos para isso aí, porque eu não aguento mais ver isso aí. Também, né? São as duas possibilidades aí de abordagem. Ok? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa aí, contribuir para a nossa discussão? Olha só, Isabela, se a gente pensar de novo, por isso que eu estou pedindo para que vocês vão digerindo, né, as informações aí, ó. Se a gente pensar aqui, né, nessas três situações, então, como eu disse para vocês, são três contextos de guerra e três contextos em que crianças estão envolvidas. Por que que o fato de crianças estarem envolvidas é tão sério, é tão grave? Contem aí para mim. Bem, então, se nós compartilharmos esse tipo de mídia, mesmo com a intenção de informar ou até mesmo ensinar de algum modo, será somente a propagação de imagens de dor e sofrimento? É uma forma de discutir, Rafa. Para essa direção que eu estou provocando vocês aí. E aí, por que que o fato de serem crianças nas três imagens é tão grave?
Tentem responder aí para mim. Que mais, Isabela? Tem um ponto mais profundo aí, mais importante para a gente discutir. Mais profundo, gente. Não. O que as crianças representam para a humanidade, de uma forma geral? Futuro, né? Não é esperança, é futuro. Isso significa, então, que quando nós nos deparamos, olha que sério que eu vou falar agora, quando nós nos deparamos com a realidade de que nós, seres humanos, estamos destruindo a nossa possibilidade de futuro, porque nós estamos simplesmente matando crianças a partir das nossas más ações, significa simplesmente que a gente pode acabar com a nossa raça. Se a gente pode submeter, então, crianças a esses horrores, a essas tragédias, significa que a gente não tem nem como ter esperança, né? A gente perde a perspectiva de futuro. Então, isso seria uma forma da gente tentar defender essa ideia de que, peraí, então se a gente chocar as pessoas todas do mundo inteiro com essas imagens, talvez a gente tenha essa consciência sendo despertada, no sentido de que não, a gente precisa parar com os conflitos, parar com os descasos. E pensando no que a Isabela falou, como que a gente pode causar revolta em pessoas que não tenham ferramentas para mudar essa história, né? Se a gente pensar que nenhum de nós possui essas ferramentas, a gente vai continuar justamente nessa mesma situação em que todos nós estamos, né? O mundo inteiro, de uma forma geral. Então a gente teria que trabalhar numa direção oposta a essa linha de raciocínio, de pensar que se cada um de nós, do mundo inteiro de novo, achar que sim, que nós somos capazes de mudar a nossa realidade, primeiro individual, depois local, para daí a gente aumentando essas esferas, né, de possibilidade de transformação, a gente vai, na verdade, gerar um efeito dominó dentro da comunidade em que a gente vive. E esse efeito, por sua vez, gera um efeito ainda maior, até que a gente possa, de repente, pensar na transformação dentro da nossa casa, depois dentro do nosso bairro, depois dentro da nossa cidade, depois dentro do nosso estado, depois dentro da nossa região e depois dentro do nosso país todo, depois do nosso continente e por aí vai. Claro que não é um trabalho que vai ser realizado durante uma única geração. E o trabalho, a proposta é justamente essa, né? Que isso seja perpetuado para as próximas gerações. Isso é importante também. Então, se as pessoas no mundo inteiro conseguissem se conscientizar disso e perpetuar essa conscientização, a gente de repente teria a mudança desses quadros aí, né? Desses contextos de conflito, de guerra, de crianças que possam sofrer. Em contrapartida, alguém poderia argumentar da seguinte maneira: excelente, muito bonito tudo isso que vocês estão dizendo, essas imagens são ótimas para a conscientização. Tanto é mentira que a imagem da década de 70 se repetiu na década de 90 e ainda se repete hoje, no século 21. Então, a superexploração dessa imagem aqui não serviu para nada. Assim como a superexploração dessa imagem aqui também não serviu para nada. Como que eu sei que não serviu para nada? Porque ela está se repetindo. E com certeza ela vai continuar se repetindo. Assim como o exemplo que eu dei para vocês do lixo na praia.
Há quantos mil anos, né? Claro que é uma força de expressão isso, é uma hipérbole, né? Um exagero. A gente é exposto ao mesmo tipo de imagem todo ano, pós-feriado prolongado, pós-carnaval, pós-virada de ano. E aí seria talvez por falta de conscientização, por falta de educação, por falta de informação, pelo fato das pessoas nunca terem visto como que as praias ficam depois que elas vão embora. A gente já viu isso milhares de vezes. E a coisa toda continua. Então, vejam como é difícil você formular uma argumentação a favor da exploração dessas imagens. É mais fácil que a gente construa em virtude dessa proposta, né? Dessa coletânea. Seria mais fácil a gente construir esse caminho que afirma que a exploração, então, dessas imagens trágicas banalizam o sofrimento do que a gente defender a forma de sensibilização. Ah, ideia, mas não tem como a gente fazer isso? Até tem, mas vai te dar tanto trabalho para você ficar tentando contornar a opinião diferente do teu leitor, que é aquilo que eu falei no início aqui da aula. Eu não faria. Porque as brechas que a gente pode deixar nessa argumentação para o nosso leitor contra-argumentar e até se opor àquilo que a gente está falando são muito grandes, né? São muito possíveis essas brechas. Então eu, particularmente, não defenderia, tá? Essa posição. Eu defenderia a história da banalização do sofrimento mesmo. Até porque são vários os exemplos, né? Assim como eu dei o exemplo lá de Brumadinho ou da Isabela Nardoni, eu vou dar um outro exemplo também muito frequente, né? Talvez agora tenha parado esse processo todo, esteja um pouco mais esquecido pela mídia. Mas, volta e meia, por todos os conflitos ocorridos no Oriente Médio, a gente fica sabendo de algum ataque terrorista com homens-bomba. Vocês com certeza já assistiram a vários filmes com essa temática, né? Alguns documentários, talvez, ou mesmo lembram de imagens reais mesmo, né? Do telejornalismo. Então, de repente, eu lembro que um dos últimos ataques, assim, que foram bem impactantes para mim, foi, eu não lembro qual país que era e qual cidade que era, mas foi uma van com dirigida, né, por um homem-bomba. Ele estacionou em frente a um prédio de vários andares e explodiu tudo, né? Se explodiu junto com a van. E a explosão foi tão grave que causou o desabamento desse prédio. E além de muitos escritórios estarem alocados, então, nesse prédio, tinha num dos andares uma escola de educação infantil. Então, muitas crianças morreram nesse ataque, né? Só que a mídia explorou como essa situação aí, esse ocorrido? Só como mais um dos atentados ocorridos lá, de mais um homem-bomba doido, mais um louco lá, do Islã, inclusive, né, que sempre tem essa associação errônea, né, equivocada. E mais um, nossa, tanta gente morreu, mas são eles, né, são árabes. Ou são islâmicos, ou não tem nada a ver comigo, são lá do Oriente Médio, nossa, foi só mais um. Então, justamente por a gente ter sido tão exposto a essas imagens, principalmente a partir dos filmes, porque nos filmes hollywoodianos, eles são sempre bandidos, né? Não estou falando que um homem-bomba não seja bandido, óbvio que é. Mas eles são sempre os vilões, de fato, e sempre o norte-americano é o bonzinho da história. Então, para nós, acabou virando aquela história de que, morreu, mas vários inocentes também morreram, paciência, sabe? Aquela coisa que a gente vê nos filmes mesmo, de várias pessoas que não tem nada a ver com a situação morrerem, mas porque era um mal necessário, né? Aquela coisa da banalização da morte, inclusive, ou melhor dizendo, a banalização da vida, né? Na verdade, a gente tem. Então, seria mais uma possibilidade aí da gente, de novo, defender, sustentar a ideia de que essas imagens, que são super exploradas até pelo cinema, pela indústria cinematográfica,
também geram essa falta de sensibilidade mesmo na gente, banaliza, né? Aquilo que deveria causar na gente justamente o oposto, da gente se incomodar com aquilo, a gente acha, né, que tá tudo bem. Olha o que a Cris falou, mesma coisa quando uma criança desaparece, né? Exatamente, não se comenta tanto, porque são muitas, assim como uma outra questão importante, a questão do abuso sexual, né? Principalmente de crianças e adolescentes, porque justamente o contrário disso que você falou, Cris. Às vezes, por a gente não ter tanta exploração na mídia, a gente tem a sensação de que isso não ocorra, né? Quando na verdade é justamente o contrário disso, o oposto. Ocorre com muita frequência e a nossa tendência de querer fechar os olhos para aquilo. Por quê? Ah, porque eu não estou vendo. É diferente daquilo que eu estou sempre sendo exposto, né? Então, de repente, a falta de visualização daquilo pode causar. Então, olha a defesa que eu estou propondo para vocês. É uma possibilidade de argumentação que estou entregando de bandeja, hein? Quando a imagem serve de fato para informar, né? Quando essa exploração serve de fato para que a gente consiga reconhecer a importância daquilo dentro da sociedade e do combate àquilo dentro da sociedade, é importante que a gente tenha a divulgação. Mas imagens que já foram exploradas anteriormente e cujos efeitos não foram observados na sociedade, essas sim poderiam parar, né? Então, de serem trazidas, justamente porque elas causam a banalização do sofrimento. Vejam, isso não é ficar em cima do muro. Isso é você se antecipar ao seu interlocutor. Porque ele poderia trazer como contra-argumentação justamente isso que eu acabei de falar. Mas espera aí, nos casos, por exemplo, de abuso sexual infantil, a gente poderia talvez falar que é justamente falta de informação. Eu até comentei com o pessoal da manhã o seguinte, vocês devem ter visto isso nas redes sociais. Uma dentista, não sei de onde que ela é, que fez um atendimento comum mesmo, né, de uma criança, e aí quando ela foi examinar o céu da boca da criança, acho que a criança tem entre 3 a 5 anos, o menino, ela verificou que a criança tinha um calo no céu da boca. E esse calo só seria possível, né, ele é característico de crianças que sofrem abuso sexual. E quando ela abordou a mãe em relação a isso, a dentista, a mãe se mostrou completamente surpresa, porque ela nem imaginava que aquilo estivesse acontecendo com o seu próprio filho, porque depois, inclusive, descobriram que ocorria dentro da própria casa da criança, né? Não sei exatamente quem que praticava isso, né, com o menino, mas era dentro de casa. Por isso que a mãe não tinha a menor desconfiança, porque não era uma criança que ficava numa condição de vulnerabilidade, né? Pelo contrário, ela estava sempre sob os cuidados, entre aspas, né? Sempre sob os cuidados de um responsável. Só que justamente foi o contrário. Então, o que essa dentista fez? Além dela ter postado, né, nas redes sociais dela, ela tirou foto só do céu da boca da criança, óbvio que não dá para identificar, né, quem é, justamente para divulgar. Por quê? Isso sim é informação, não é morbidez, não é curiosidade sem sentido. Porque a gente, infelizmente, vive numa sociedade em que essas coisas acontecem, porém, pela falta da informação, a mãe mesmo da criança nunca tinha parado para olhar o céu da boca do filho, né? E para achar qualquer anormalidade que tivesse ali. A dentista só conseguiu ver porque ela é especialista nisso, né? Mas a mãe talvez nunca tivesse a oportunidade de achar aquilo estranho, né? De achar aquilo anormal. Ou então, sei lá, vai ver que machucou de alguma outra forma e jamais imaginaria que fosse em virtude do abuso, né? Que a criança sofria. Então, esse tipo de divulgação de imagem, assim como que a Cris falou, de uma criança desaparecida, esse tipo de coisa é importante, porque é justamente para trazer a informação, né, a possibilidade de interrupção desses processos negativos.
não em virtude da conscientização, mas em virtude da gente saber reconhecer os sinais. Isso é importante, né? Da gente saber reconhecer a situação ali extrema, a situação que pode ser então investigada, que pode ser observada e pode ser denunciada, inclusive. São situações diferentes, né? Da gente simplesmente ter, sei lá, a imagem de um crime qualquer que tenha ocorrido ou de uma morte qualquer que tenha ocorrido e as pessoas estarem ali super explorando aquela situação, e em contrapartida você tem uma situação dessa da criança que eu comentei, e a imagem que não identifica de forma alguma a criança, né, é só a boca mesmo, o céu da boca dela, que a dentista fotografou, e uma imagem que vai trazer justamente a possibilidade das mães, principalmente, e pais também, né, observarem seus filhos, olharem de fato, né, para suas crianças e cuidarem para que elas não sejam vítimas de pessoas horríveis, assim, né? Isso é importante também. Ok? Olha o que a Rafa disse. Se a criança for loira e sumir na Europa, talvez seja bem noticiada, como foi o caso da Madeleine, né? Que parou o mundo e até hoje é comentado. Exatamente. Mas quando os casos ocorrem aqui no Brasil, né? Exceto um ou outro caso que ganha notoriedade aí na mídia e que eles conseguem desvendar, né, o que aconteceu de fato. Mas tem muitos casos não solucionados e muito antigos, né? Também até hoje, em virtude disso mesmo que a Rafa está falando, né? Se a gente não tem uma determinada posição social, pode ser que a gente seja relegado a nada mesmo, né? Isso acontece, de fato, tá? Então, texto 4, ó. Aliás, texto 3 ainda, né? A morbidez deve ser evitada a todo custo nas imagens fotográficas chocantes que podem servir a propósitos humanitários e ajudar a manter vivos na memória coletiva horrores inomináveis, dificultando com isso a ocorrência de horrores similares. Devem ser publicadas. Olha só, então se a gente pensar, é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Parece que esse texto está favorável à publicação das imagens trágicas, só que tem uma ressalva, né? Não é de qualquer maneira, justamente aquelas imagens que vão ajudar de alguma forma que essas situações realmente não ocorram mais. Isso é importante. E o texto 4, para a gente finalizar, ó. O diretor, então, da ONG publicou em seu Twitter a foto do menino sírio de 3 anos que se afogou. Ele explicou sua decisão. Alguns dizem que a imagem é muito ofensiva para ser divulgada, mas ofensiva é aparecer em crianças afogadas em nossas praias, quando muito mais pode ser feito para evitar suas mortes. Então ele está justificando que a divulgação aí da imagem do menininho sírio deveria ser justamente para sensibilizar o governo dos países que estavam se recusando a receber os refugiados sírios, né, na época. Lembram disso? A Grécia tinha acabado de passar por uma situação econômica gravíssima, né? Eles quase levaram o país todo à falência. Na verdade, eles chegaram, né, à falência econômica e eles foram socorridos, então, pela União Europeia, com um plano econômico super master blaster lá, né, Salvador. E mesmo estando numa situação super dramática, eles foram, então, o único país, a Grécia, que realmente acolheu esses refugiados sem restrições. Inclusive, além deles terem acolhido, eles construíram acampamentos, né, alojamentos para eles. Eles receberam, inclusive, voluntários de todos os outros países que se propuseram a ajudar. Inclusive, na época, muitos brasileiros foram para a Grécia para servir nesse trabalho mesmo, né, de voluntariado, para o acolhimento dessas pessoas. Inclusive, muitas campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas, de remédios, de itens de primeira necessidade mesmo, né? Foram feitos mundo afora
e a Grécia recebeu tudo isso para poder direcionar para eles. Então, seria talvez a possibilidade de sensibilizar os governos dos outros países que simplesmente se recusaram, como a Alemanha, por exemplo, eles fecharam, né, as fronteiras, a Itália, a França, eles foram simplesmente fechando a possibilidade de entrada desses refugiados, porque eles disseram, não, aqui não, né, nós não seremos responsáveis por eles, né. Depois nós tivemos refugiados da Líbia também, foram vários movimentos, né, em sequência, que proporcionaram aí essa entrada desses imigrantes no continente europeu e através do mar, né, inclusive, de maneira extremamente precária, muitos deles morrem na travessia, e esse horror aí, assim como a gente tá vendo essa cena aí do menininho, tá? Então vejam, eu vou propor uma atividade que ainda não é escrita da redação em si, tá? Então aguardem um pouquinho, eu acredito que eu publique isso amanhã para vocês. Vou deixar um prazo humano para vocês cumprirem isso, tá? Tudo através lá do Google Class, para eu poder corrigir também, tá bom? Para vocês. Tudo bem? Queridos, eu vou finalizar aqui, inclusive vou deixar um recado para o Rui, dizendo que eu vou chegar lá em cima da hora, tá? Vou finalizar só para não atrasar muito a aula dele também, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar? Sim, não, talvez. Tudo certo? Então, maravilha, pessoal. Vou encerrar por aqui, tá? Que bom, Rafa. O meu propósito é que vocês sempre gostem, tá? Vou encerrar a gravação.